Confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos para nós fazer a nossa abertura aqui. Grande Espírito, grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, nos abençoe, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é, alegrias. Boa noite, alegrias, chegando. Boa noite, benção pai, benção mãe. Oi, boa noite. Então, nós estamos aí, para quem está seguindo com o livro, página 73, né? Nós estamos num subcapítulo, né? Que é o impulso do ego ou intuição real. Esse capítulo que nós estamos lendo é um capítulo importante, né? Todos são óbvios, né? Isso aqui é, lembrando que o capítulo que nós estamos estudando é a voz suave do eu superior, né? Esse aqui é um subtítulo, que é o impulso do ego ou intuição real. Muito importante para todos nós caminhantes, né? Nenhum conselho poderia ser mais seguro e melhor do que aquele que procede de uma pessoa para ela mesma por meio da intuição. Mas primeiro, deixe-a ter certeza de que é a intuição. Então a gente já vem estudando, estudando sobre a intuição, né? Já há várias semanas, ou algumas semanas, né? Alguns encontros, né? Um por semana. E a intuição é essa ligação direta com nossos mundos internos, né? Ou com a nossa própria alma, ou com o nosso próprio ser, né? Então é todo um culminar, né? Quando a intuição está fluindo livremente, é porque você já tá bem avançado no caminho, já está bem avançado nessa comunicação com o seu próprio ser interno, que é você mesmo, né? E ele já flui para esses níveis aqui tridimensional ou nesse mundo material onde estão os corpos, os nossos corpos físicos, né? Mas aqui ele dá um aviso, esse aviso sempre é importante, né? Ter certeza que é intuição, né? Lembrando que intuição é o que vem dos níveis profundos ou dos níveis que transcendem a, a nossa mente, essa mente comum aqui, essa mente operacional, né? A intuição, ela, de alguma forma, ela transcende isso, porque ela vem da alma e vem dos nossos mundos internos, né? Mas isso a gente vai aprendendo com a prática, né? No começo, quando a gente começa a saber que existe intuição e começa a dar atenção, né, para essa voz, entre aspas, né, que tá, que nos chega, ela vai chegando muito fraquinha, quase imperceptível. Depois, com o tempo, ela vai ficando mais fácil de ser percebida, né? É, há uns tempos atrás, eu conheci uma pessoa, né? É uma mulher, que essa ligação, né, com os mundos internos é direto, né? É direto. Então, para tudo ela praticamente recebe essas informações, né? Mas isso é o trabalho, né? É o trabalho de cada um consigo mesmo, é a busca dentro de si mesma que vai nos levando a esse contato mais permanente com a nossa parte mais interna, né? Como você pode distinguir se a orientação interior é verdadeiramente intuitiva ou é meramente pseudo-intuitiva ou falsa, né? Uma das maneiras é considerar se ela atende tanto para o benefício de todos os envolvidos em uma situação, ou os outros, né? Como também para si mesmo. A palavra benefício aqui deve ser entendida de uma forma ampla. Deve incluir o resultado espiritual juntamente com o material.
Se a guiança não produz esse resultado, pode ser induzida pelo ego e então guardar a possibilidade de erro, né? Então, aqui é uma dica importante para a gente já começar a diferenciar o que é uma intuição verdadeira ou é uma pseudo-intuição, ou seja, alguma informação que vem, mas vem da própria mente, né? Se aquilo que está vindo está abrangendo um todo, né? Ou seja, tá levando em conta todas as coisas, né? Todas as pessoas envolvidas naquilo que está sendo indicado, né? Não só você mesmo, né? Quando a intuição fala para você, não, você está certo, pode ter certeza que é o ego, né? Que nenhuma intuição vai vir para dizer, não, você está certo, né? A intuição geralmente, quando ela vem e se manifesta, é para ampliar, né? Mostrar que é uma possibilidade em que todos os envolvidos, né, tenha, tenha harmonia, né? Uma solução harmoniosa. É uma dica, é uma das coisas possíveis de estar vendo, né? Outra forma é que ela vem direta, né? Mas vamos seguindo aqui, que fica mais fácil da gente entender. Tem mais um, dois, três, quatro, cinco parágrafos aqui para. E os outros parágrafos também é sobre isso. A diferença entre um mero impulso e uma intuição verdadeira pode, com frequência, ser detectada de duas formas. Primeiro, esperando alguns dias, enquanto a mente subconsciente tem a chance de oferecer ajuda para decidir o assunto. Segundo, observando o tipo de emoção que acompanha a mensagem. Se a emoção for do tipo inferior, como raiva, indignação, ganância ou luxúria, é mais provável que seja um impulso. Se for do tipo superior, tal como altruísmo ou perdão, é mais provável que seja uma intuição. Então, é outra dica importante, né? Se aquilo que vem ali já vem com raiva, né? Não, não, não é uma intuição verdadeira. Aquilo está vindo de algum nível nosso, né? E que a gente vai chamar de inconsciente, né? Porque tudo que não está na atenção, na consciência, é inconsciente, né? E nós temos vários núcleos, né? Que a gente não conscientemente não tem acesso e ali está guardado um monte de coisa, principalmente nossos desejos, nossas reminiscências de outras vidas e etc, né? Então, possibilidade também que venha, possibilidade não, as coisas desse núcleo estão sendo vindo, né? E ser confundido com uma intuição, às vezes pode acontecer, né? A intuição vem à mente de repente, mas assim também faz um impulso. Portanto, não é suficiente utilizar-se apenas dessa indicação para identificá-la. É forte, o impulso também é claro, o impulso também para, para distinguir entre a aparência enganadora e a verdadeira realidade de uma intuição, procura a trilha de garantia, alívio e paz para seguir seu rastro, né? Então, uma das coisas importantes se você tem dúvida, é aguardar confirmação, né? E aí você pede confirmação e essa confirmação em algum momento vai virar, pode demorar, né? Só para dar um exemplo bem básico, né? Eu, há 3 meses atrás, né? Aí me veio algumas coisas, é, que parecia intuição, né? E falei, tá bom. Se é uma intuição real, vai vir confirmação, né? Eu já tinha até esquecido já. Aí 3 meses depois veio a confirmação. E nunca é do jeito que você espera a confirmação também, né? Você tem que estar atento. Mas é isso. E assim vai, né? Quando você, toda vez que tiver dúvida, aguarda, né? Aguarda.
analisa também, né? Vê se aquilo está mais universal, se aquilo está realmente altruísta, né? E quando tem dúvida, pede confirmação. Pede e aguarda, né? Não fica ansioso, né? Porque a ansiedade queima todo o canal. Uma hora aparece. Às vezes pode demorar até 3 meses, ou até mais. Ou às vezes não, às vezes é rápido. Você pede hoje, amanhã, ou depois já tá, você já tem uma confirmação. Até, portanto, que seu desenvolvimento atinja o ponto em que uma verdadeira intuição seja imediatamente reconhecida como tal e uma pseudo-intuição rapidamente detectada pelo que é, você não deve abandonar o uso da razão, mas sim considerá-la como uma das aliadas mais valiosas. Ou seja, né, não é porque você já está aprendendo a usar a intuição, já está recebendo informações de outros níveis, né, que você não vai estar usando aquilo que nós chamamos de razão, né, a mente racional, a lógica, né? Por quê? Porque aí também já dá para ter algum discernimento, né? É aquilo que a gente falou, se vem uma intuição mostrando um determinado caminho, você vê que aquele caminho, né, tá muito estranho, né? Tá muito estranho, tá prejudicando muita gente, né? Você fala, opa, né? Opa, né? Não é porque está vindo de um nível que vem além, assim, que está vindo direto, além dessa consciência, dessa mente ordinária, né? Que possa ser real também. Mas isso é como a gente falou, é treino, né? Isso aqui são só avisos para lembrar que tem outros núcleos nossos que enviam também informações, né? Ou seja, aquilo que a gente chama de ego, né? As coisas que estão dentro desses corpos onde nós existimos. Dentro dessa mente básica existia uma, né, personalidade, uma consciência, né? Até que se desenvolva essa consciência, se desenvolva de tal forma, né, que cria-se um núcleo que essa mesma consciência que é você se torne uma testemunha, um observador de si mesmo, né, ou de si mesmo, né, observando a própria mente, observando as emoções e percebendo todo esse mundo aqui existindo, né, e interagindo com ele, né. Não é para se ficar isolado, não. Alguém tem alguma pergunta ou quer fazer algum comentário? Pode falar, Miriam. Ô, pai, nessa coisa de intuição que o senhor falou, eu lembrei que teve uma vez, eu estava na outra casa ainda, eu estava cozinhando, né, e coloquei uma panela de feijão no fogo. Só que umas 2 semanas antes, eu havia falado com o Lorival. Eu estava mexendo na panela, lavando a panela, e veio uma intuição, deu de trocar a panela. E eu comentei com ele, falei, olha, quando você passar no mercado alguma coisa, lembra da gente trocar de panela, comprar uma nova panela de pressão. Ele falou, mas não precisa, essa panela tá boa. Eu falei, eu acho que melhor a gente trocar de panela. Passou um tempinho, eu falei de novo, falei, ó, vamos lembrar de comprar a panela, uma nova panela. Aí passou, porque às vezes tem coisa que eu não consigo fazer, porque eu não lembro qualquer coisa, eu delego para ele, né? Só que aí eu estava na cozinha, coloquei a panela de feijão no fogo e virei as costas e fui para a pia. E aí veio, como o senhor fala, né? Veio limpo e claro. Vai para a sala. Eu parei, que eu estava lavando louça, eu parei. Não, vai para a sala e senta no sofá. Eu parei, eu falei, acho que alguém quer falar comigo. E falei, vou sentar. A panela de pressão começou a pegar pressão e eu fui para a sala e sentei no sofá. Aí eu respirei, fiquei lá, esperei. Pensei, alguém vai falar comigo. Não deu assim, não chegou a 5 minutos. Foi uma coisa rápida, ficou entre deu sentar e uns 2 minutos. A panela explodiu. A panela de pressão, ela explodiu com feijão, ela explodiu. Eu fui por fora,
que o bujão ficava lá de fora, eu desliguei o bujão, mas fez um estrago, né? Então, assim, se eu não tivesse seguido essa, que a primeira intuição foi trocar a panela e a gente não fez isso, né? Foi passando os dias e as coisas foram acontecendo. Mas se naquele momento que veio essa intuição limpa e clara, eu não tivesse ido para a sala, né, e aconteceria uma coisa muito perigosa, né? Eu poderia ter me queimado, porque pela proporção que foi, uma panela explodiu e, assim, foi pro teto, ficou a cozinha inteira, e a cozinha era bem grande, então ficou a cozinha inteira, né? Eu teria me queimado e as consequências seriam, né, desastrosas, né? Então, assim, naquele momento que eu intuí, porque veio muito claro, eu parei na hora, e aí, na minha cabeça, era que alguém queria falar alguma coisa. Falei, eu vou sentar e vou esperar, mas no final das contas, era a panela que ia explodir, e se eu tivesse lá na cozinha no momento, eu ia sofrer as consequências. Então, assim, a gente parar um pouquinho também para poder ouvir nesse momento a intuição, né, é muito importante, né? Que tanto pode livrar a gente de alguma coisa, ou às vezes simplesmente parar e observar, né? Observar. Simplesmente observar para ver o que, que vai acontecer. Às vezes não vai acontecer nada naquele momento que vem a intuição. Como o senhor falou, pode ser imediato, pode levar um tempo, mas não custa nada a gente observar, né? O que, que vai acontecer. Gratidão por compartilhar, Miriam. É isso daí, tá vendo? Limpo, reto, claro e direto, né? Não tem dúvida, né? É isso. É isso. É um exemplo bem clássico, né? Muito bom. Aprender a ouvir, né? Aprender a ouvir essa voz interior, né? Que não é uma voz, né? Mas é como se fosse um pensamento claro e limpo, né? Então vamos dar sequência aqui. Virá o dia em que o esforço constante e a longa prática lhe permitirão distinguir a intuição verdadeira da falsa com a rapidez e certeza com as quais um ouvido musicalmente treinado reconhece as notas e tempos, né? As melodias numa peça executada, né? Então é isso, é o esforço para estar se conectando, né? Para criar essa ponte, criar essa conexão com o nosso mundo interno, com a nossa alma, né? Com tudo isso que existe internamente, além dessa mente basicona aqui, essa mente operacional que nós estamos tão ligados, né? Com esse fluxo de pensamentos, é que vai nos permitir que essa intuição, num determinado, né, momento da existência, ela começa a fluir de forma clara e limpa, né? Em vários sentidos. Não só quando vai acontecer algum acidente, né? Que é muito importante, que é muito importante também, mas em todos os momentos, né? Estaríamos, estaríamos conectados, quer dizer, estamos sempre conectados com essa fonte, né? Mas conscientemente estaríamos recebendo, recebendo essas recebendo, reconhecendo essa conexão, né, com o nosso mundo interior, com a nossa alma, com o nosso eu superior, diariamente, né? Assim, durante todo o dia, né? Não necessariamente que ele tem que ficar mandando alguma coisa, né? Mas você se sente conectado, se percebe conectada, né, com essa essência, né? Se for uma intuição autêntica, você se sentirá cada vez mais convencido por ela à medida que passarem os dias e semanas, até que no final a sua verdade lhe parecerá indiscutível, né? É isso também, isso aqui também é uma outra forma, né? Se a, se a intuição vem dos nossos mundos internos, né? Além dessa, além desses corpos aqui, de uma forma ou de outra, né? Pela força que ela tem, a própria consciência aqui
nesses níveis tridimensionais, começa a percebê-la, né, como real, né, como verdadeira. Agora entramos num outro subtítulo aqui, é cultive sua sensibilidade intuitiva. O poder de comungar com o eu superior está dentro de todos nós, mas a maioria não dá o trabalho de se esforçar no sustento e no cultivo dele. Eles, portanto, não os possuem em realidade. Isso, isso é uma grande parte da humanidade, eu diria a maior parte da humanidade não, não dá atenção a essa parte interior, né, dela mesma, né, de si mesmo, que está aqui presente e sempre esteve presente, né? E agora também às vezes pode surgir uma pergunta, né, uma dúvida, mas como é que se faz isso, né? As práticas, né? As práticas diárias é que vai nos possibilitando a criar essa ponte, né? Criar essa ligação com a nossa alma cada vez de forma mais limpa e clara, né? Ou com os mundos internos nossos, né? Mundo interior nosso, que somos nós mesmos, né? Além dessa mente operacional, né? Na mente intuitiva ou na mente búdica, né? Estamos ali, que essa parte da mente, ela está conectada com esse universo superior do cosmos, né, por falta de uma palavra melhor, né, ou nesse universo espiritual do cosmos, essa mente tridimensional, ou mente organizacional, né, ou mente funcional, está mais ligada a esse mundo aqui, às forças da natureza, que é da própria criação, né? Está tudo ligando, funcionando dentro dessa realidade que todos nós conhecemos aqui através do corpo e dos sentidos, né? Tá, e uma das práticas é qualquer prática que você vá buscar meditação, né? Essas práticas que a gente chama de meditação, na realidade, essa ligação é a própria meditação, né? Quando você atinge essa ligação com a sua alma, ou com o seu eu superior, ou com o mundo sutil em si mesmo, né? Isso já é a meditação. Todo e qualquer esforço que a gente faz são práticas, né? Aí a gente dá nome alguns dão nome de meditação para toda e qualquer prática. E toda e qualquer prática, desde que feita com frequência, né? Frequência que eu falo é todo dia, né? Todo dia, no mesmo horário, né? Aí você vai fazendo essa ponte com o seu próprio interno. Importante, né? Todo dia, mais ou menos no mesmo horário, se possível, né? Ter ali uma prática. Ah, mas eu não posso, porque não sei o quê, não. Então, faz 5 minutos, faz 10 minutos, faz 15, até que uma hora, depois de alguns anos, né? Você fica ali 1, 2 horas, mais de 2 horas, e nem percebe que você está ali, né? Por quê? Porque daí todos os corpos já estão alinhados, né? Relativamente alinhados. É por isso o treino, né? Disciplinar os corpos, né? Literalmente, essa é a palavra, disciplinar esses corpos, né? Fazer com que eles façam o que a vontade, né? A sua vontade está querendo que seja feita, né? No começo, pula, né? Pula, o corpo pula, né? Coça, tudo atrapalha, né? As emoções dá aquele monte de coisa, né? Eu estou falando tudo isso para quem está chegando mais novo no grupo, né? Aí dá toda aquela vontade de não ficar, que não sei o quê, irritação, raiz, é tudo bem, né? É bom nem ficar falando muito, né? E a mente também não para, né? Parece que ela não quer parar, não para.
E parar realmente não é nem necessário parar, né? Frear, né? É só ficar observando, respirando, observando, respirando, observando. Chega uma hora que ela acalma e aí já passa para uma parte da mente mais tranquila, né? Mas isso Mas feito é, eu. desculpa interromper. Não, tranquilo. Sobre essa questão de prática, eu pratico yoga já tem 3 anos, né? E pratico sozinha, né? E na prática de yoga a gente tem esse momento de meditação. Eu passei muito tempo no começo pensando que o yoga não era para mim, porque acalmar a mente era uma coisa que chegava a ser dolorosa. E aí era muito difícil, porque se não pensar em nada era muito difícil. E aí eu falei, não, não é possível, porque essa prática ela era muito benéfica para o meu corpo físico, mas para minha mente era quase uma tortura. E aí eu falei, não, não é possível um negócio desse. E aí eu coloquei persistência nesse processo, né? E encontrar um caminho dentro desse desconforto, porque é um desconforto, né? É parar, não tentar frear, mas parar mesmo, dar um stop na mente operacional é desconfortável para quem tem um fluxo de pensamento muito forte, né? Então, talvez encontrar um caminho, entender que é desconfortável mesmo, né? E persistir até que esse desconforto não exista mais, né? Então, hoje, para mim, já não é mais desconfortável. Não é confortável, mas não é desconfortável, né? É entender que esse caminho, ele não é um caminho gostoso ou confortável, mas ele é muito necessário, né? Hoje, para mim, é muito mais fácil silenciar minha mente operacional para poder ter esse encontro mesmo com acessar outras partes, né? Que hoje eu entendo e nomeio como esse eu superior, né? Hoje eu já sei o nome para dar para essa mente que eu acesso quando eu consigo acalmar a mente operacional. Mas no começo era quase uma tortura. Então acho que para a gente que está caminhando, né, nesse estudo de si mesmo, entender que no começo é desconfortável, né? Não é gostoso, é difícil, né? Mas persistir é a chave. E é o que a gente vem estudado, né? É um trabalho contínuo mesmo, não é de um dia para a noite. Eu tô há 3 anos tentando, né? E caminhando. 3 anos. E eu me sinto no começo do caminho. Gratidão, Bruna. Gratidão por compartilhar também. É isso aí, Bruna. É, quando a mente é muito, como é que fala, muito indisciplinada, né? E a gente começa a querer parar ela, é que nem querer parar um trem, né? Então, aí tem até que mudar de técnicas realmente, né? Fazer práticas corporais, práticas de respiração, tudo isso vai auxiliando para que essa mente vai se acalmando, né? Isso é importante, sim. Porque é, parar totalmente a mente e entrar em silêncio, né? Não é tão simples, né? Não é tão simples e às vezes a técnica de querer, né, parar realmente, eu vou parar ela total, aí isso aí vixe, isso aí precisa muitos anos de prática para ver que e para depois ver que isso realmente não é necessário, né? Esse parar total dela é simplesmente acalmando, né? Ficar quieto, mas às vezes precisa de tempo, né? Às vezes você consegue isso em 20 minutos, às vezes você consegue isso em 50, às vezes leva mais de uma hora para que você saia dessa mente operacional e vá para uma mente mais intuitiva, uma mente mais búdica, né? É assim que funciona. Mas todas as práticas, quando tem uma dificuldade maior e você vê que a coisa fica parecendo trabalho de Hércules, né? E né? É usar o corpo, né? Práticas corporais para. É por isso que tem todos esses tipos de yoga, né? Por isso que tem o Raja Yoga, né? Tem o Hatha Yoga, né? Tem o Jnana Yoga, tem Bhuj Yoga, tem, como é que é o outro? Nada Yoga, e aí são várias formas para cada temperamento de pessoas possíveis, né? Tudo isso são auxiliares
para que uma hora você atinja esse patamar. A hora que você poder sair da mente operacional e ir para a mente búdica sem precisar fazer nada, e já avançou bastante, né? Mas até lá, tudo é necessário, né? Tudo é necessário, tudo é útil, né? E dependendo do temperamento de cada um e o quanto que já caminhou em outras vidas, não tem nada de errado fazer Hatha Yoga também não. Pelo contrário, né? Se é necessário. Seu primeiro passo é detectar conscientemente a presença do poder maior em si mesmo, observando atentamente e cultivando as intuições que ele lhe dá, né? Esse é o primeiro passo, né? Esse poder dentro de nós mesmos, essa força dentro de nós mesmos, essa alma, esse eu superior, esse ser divino, né? Que somos nós mesmos nos planos mais sutis, está em conexão com essa parte, né, nossa aqui que a gente entende como corpo, como personalidade, né? Você tem que treinar para capturar o que a alma intui tão claramente quanto o que você já pode apreender, o que o intelecto pensa e o corpo relata, né? É o treino. Treino diário, desde a hora que, né, que sai do estado de sono, vem para a mente, já entra para o estado de vigília, quando vai, quando vai repousar, né, pedir para que tenha consciência, né, aquela coisa toda, consciência dos sonhos, consciência aonde achar que tem que pedir que tenha consciência, né, e mantendo a consciência. É isso, é dia e noite, né? É dia e noite, sem tréguas, né? Sem parar para descansar, mas também ao mesmo tempo sem ficar neurótico e sem abusar do corpo físico, né? Ou da própria mente, né? Lembra que o equilíbrio é importante. Se você puder rastrear atentamente esse sentimento sutil até sua própria raiz, você terá uma recompensa imensuravelmente maior do que ela parecia prometer, né? O que ele quer dizer com esse sentimento sutil? Quando você está numa prática ou numa prática espiritual, seja ela qual for, ou está num trabalho com medicina, sei lá, né? Ou de repente você está ali fazendo alguma atividade e tem aquele sentimento, né, divino dentro de você, ou dentro, ou junto com você, né, porque não tem nem dentro e fora, né? E ali você seguindo ele, né? É uma forma de falar, né? Rastreando ele da onde ele vem, aí você alcança algum outro ponto, né? Ainda mais profundo. Pelo menos é assim que eu entendo o que ele quer dizer. O segredo é parar naquele instante, qualquer coisa que esteja fazendo naquele momento, ou até mesmo qualquer coisa que esteja falando, e eu reorientar toda a sua intuição, perdão, toda a sua atenção para a intuição que está vindo, né? Então, eu vou reler porque eu dei uma gaguejada aqui. O segredo é parar naquele instante qualquer coisa que esteja fazendo naquele momento, ou até mesmo qualquer coisa que esteja falando, e reorientar toda a sua atenção para a intuição que está vindo. Então, quando você sente que está tendo um sentimento ou está recebendo alguma coisa da parte sutil, né? Parar, né? Parar, ficar quietinho. Quando é possível, parar, né? Se não é possível, né? Paciência, né? Está dirigindo, às vezes não é possível, né? Mas com treino, dirigir, você pode dirigir, né? O corpo já está acostumado a dirigir, né? Isso para quem já dirige muitos anos, né? Para quem está aprendendo não vai funcionar. Mas para quem já dirige muitos anos, tem um piloto automático do corpo e da mente que já dirige, né? Mas não é fechar os olhos também, né?
É só manter uma segunda atenção, né? Fica a primeira atenção para a direção e uma segunda atenção para aquilo que está vindo, né? Eu sei que falando desse jeito pode parecer estranho, mas uma forma de treinar isso que eu estou falando é quando você, para não envolver risco, mas para vocês perceberem que existe, né? É quando você. Não, acho que tem um exemplo até mais prático. Eu ia dar um exemplo de quando você está caminhando, né? O corpo está caminhando, o corpo sabe caminhar, né? Você não precisa ficar pensando, coloca uma perna na frente, outra perna atrás. O corpo simplesmente caminha, tem uma direção para ele, ele caminha e vai indo de boa, né? Num lugar que não tem perigo, um parque, sei lá o quê. E aí você vai vendo como uma outra parte sua funciona e ao mesmo tempo o corpo está funcionando. Ou quando você está fazendo um serviço que não é tão, que não envolve tanto risco, né? Por exemplo, tem serviços que envolvem risco. Você está mexendo com a serra de cortar madeira, ali a tensão tem que estar 101%, né? Você não vai ficar querendo receber coisas enquanto está ali com com a serra ligada, né? Que não é sabedoria aí também. Mas, por exemplo, você está lavando louça, uma coisa que você faz, você pode ver, normalmente quando você está nessas atividades que você já faz há muito tempo, a mente está viajando em outra coisa, a mente está pensando lá, ou no vizinho, ou na vizinha, ou no carro, ou na escola, como é que foi, ou no trabalho, como é que foi. A mente está lá e você está ali lavando a louça, entendeu? Então, é a mesma coisa, só que daí você está, em vez de estar pensando na feira, né, você tá conectada com o mundo sutil, ou conectado com o mundo sutil. É mais ou menos isso. O intervalo entre a vinda e inda de um pensamento intuitivo é tão curto que a pessoa deve imediatamente e atentamente responder a ele. Se perdê-lo, descobrirá que a mente pode voltar a ele apenas com dificuldade e incerteza, né? Essa mente operacional, com certeza, ela não gosta muito desses. Essa parte da mente, que a mente é uma só, né? Mas tem a parte mais intuitiva, a parte mais búdica, né? E, e aí essa mente operacional, ela precisa estar no controle o tempo todo, né? E tanto que é esse fluxo de pensamento incessante, porque é a própria natureza, né? A própria natureza da manifestação é assim, não pode parar, né? Então é um fluxo incessante, sai um, vem outro, sai um, vem outro, né? É um eterno movimento. E essa mente operacional faz parte dessa, dessa parte aqui onde nós estamos aqui na terceira dimensão, né? Que a gente chama de mundo, né? E é o mundo, né? É o nome. Então tem que ser rápido, né? Pegou, pegou. Se não pegou, a mente operacional já entra e já confunde e toma conta. Para encontrar seu caminho para as grandes verdades, não basta usar apenas o intelecto, por mais afiado que ele seja. Junte a intuição a ele, então você terá inteligência. Mas como alguém desenvolve a intuição? Penetrando mais profundo e acalmando o barulho desses pensamentos, né? Recentemente também eu ouvi aqui uma outra forma, um exemplo bom também que eu gostei em relação à mente, né, e a parada, né? Parada não, né? Pelo menos a redução substancial desse fluxo de pensamento, né? Porque o pensamento é um atrás do outro, né? Nesses intervalos do pensamento, se você, por exemplo, você tem um pensamento, se você observar, vem um atrás do outro. Tum, 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 tum. Mas, na realidade, eles parecem que estão grudados, né? Mas existe ali um microsegundos ali, décimos de segundo ou milésimo de segundo entre um pensamento e outro. Esse é o vazio, né? Quando há práticas, né? As práticas espirituais que vão levar ao estado meditativo, é para isso, para ir diminuindo esse fluxo, para que tenha uma brecha e aconteça um salto, né? Para a mente mais búdica ou para a própria alma quando os vislumbres acontecem. Tá, mas eu ia falar de um exemplo
é o rio, né? Esse fluxo de pensamento é semelhante a um rio que não para, né? Você já estiver em frente de um rio, né? Alguma vez todo mundo já teve, ou pelo menos de um riacho, né? A água está ali. É isso, é esse fluxo de pensamento. Mas se você pensar, o leito do rio, né? O leito do rio não está se movendo, né? Então é isso que a gente tem que buscar, né? Buscar esse leito do rio dentro de nós mesmos, né? Uma forma de falar figurativa, né? Buscar esse centro aonde não tem movimento. O movimento está nesse fluxo incessante dentro dessa mente operacional. Mas dentro dessa própria mente, né? A mente é um todo, né? A gente está aqui nesse basicão da mente aqui, que não para, que domina, né? Que aprisiona. Aprisiona porque a consciência não consegue sair dela, é um termo usado, né? Está aprisionado, né? Aprisionado ao corpo, aprisionado às emoções. Enquanto você não consegue se retirar para o seu próprio centro, você é tal como um prisioneiro, né? Prisioneiro de si mesmo, né? Isso que é engraçado, né? Está preso dentro de si mesmo. Você não consegue sair, não consegue ir para o seu centro, né? Então, esse centro é seria o equivalente ao leito do rio. Está tudo correndo, mas o leito do rio está imóvel, né? Está parado lá. É isso, né? Esses exemplos, às vezes, ajudam a ter algum insight, né? Ajuda a gente dar um repentino entendimento. O que a gente chama de insight é aquela compreensão súbita, né? Então, aqui, acho que eu já li esse parágrafo. Para encontrar seu caminho para a grande verdade, não basta usar apenas o intelecto, né? Então, agora vamos falar o que que é isso é importante, né? Porque se você usar só o intelecto, você não sai do nível do intelecto, né? O intelecto por si mesmo não pode transcender o próprio intelecto, né? Então, a gente usa o intelecto, né, para compreender, para ter uma cartografia, para ter um entendimento, para ter uma compreensão. Mas sem a intuição você não ultrapassa, né? Porque a intuição é o que vem além do mental, né? Ou do mental mais puro, do búdico, da parte búdica, né? Do mental abstrato de nós mesmos, nível de alma. Alguém tem perguntas ou quer fazer algum comentário? Seguindo, a prática da meditação é simplesmente o aprofundamento, a ampliação e o fortalecimento da intuição. Uma experiência mística é simplesmente uma intuição prolongada. Bonito esse parágrafo, né? Vou até repetir para a gente guardar isso, né? A prática da meditação, ó, aqui ele fala, a prática, né, da meditação é simplesmente o aprofundamento, a ampliação e o fortalecimento da intuição. Uma experiência mística é simplesmente uma intuição prolongada, né? Ou seja, né, quando a gente está fazendo qualquer prática espiritual, seja aquilo que a gente vai chamar de meditação, é só para ter acesso a essa área mais interna de nós mesmos, né? E quanto mais se pratica, mais a graça chega, né? E a graça, e essa mesma graça que nos vai falar, mas a graça parece que não chega. Mas se você consegue praticar, igual a Bruno falou, de 3 anos, o que que é isso senão a graça, né? Esse próprio poder superior auxiliando para que ela, fazendo um esforço gigantesco, brigando com a própria mente e continuando. Isso é a graça agindo, né? Óbvio que a graça vai agir a cada um de acordo com aquilo que é a sua necessidade, né? Se num primeiro momento a graça
é fazer com que ela, né, perdure, né, nas práticas, né? Depois, mais tarde, a graça vem de outra forma, mas só o fato de você estar praticando, ou o fato de você estar até aqui de quinta-feira, né? Alguns já faz alguns anos, né? Que nós estamos 3 anos nesses estudos aqui. Isso é a graça, né? Por quê? Por que que alguém ia ficar aqui ouvindo, ouvindo falar desses assuntos, né? Se não tivesse um impulso da própria alma para que isso tenha uma necessidade de compreensão, né? Não fica, não tem sentido, né? Não tem lógica, né? Então, esses impulsos da própria busca vêm da própria alma, né? E tudo que está acontecendo dentro dessa busca é a própria graça, né? E tudo que nos acontece no dia a dia, né, em qualquer horário, durante os sonhos também, né, durante o sono, né, seja no astral, ou seja no sonho normal, né, que é a própria mente criando, faz parte do aprendizado, faz parte do desenvolvimento, né? E tudo isso é importante. As práticas são importantes, a atenção é importante, né? E, e os relacionamentos e a própria vida, né? A própria vida é importante, né? Senão não teria. Para que ia estar num corpo físico se não tivesse importância nenhuma, né? Não faz sentido, né? Isso é um desperdício de energia. Não, é um aprimoramento. A vida é a, é a grande é a grande maestra, né? Principalmente vidas dentro de corpos biológicos, né? É a grande maestra. E ainda mais dentro de uma humanidade, né? Que os corpos nossos são tudo de origem animal, né? Tem toda uma força animal dentro desses corpos no nosso DNA, né? São corpos biológicos, né? É animal. E tem DNA, tem, tem DNA aí que vieram dos antigos, dos muitos antigos seres aí, animais dentro do início, né, do desenvolvimento da humanidade dentro desse planeta, né? E assim, mas assim vamos seguindo, né? Vamos aprendendo, né? Vamos nos melhorando, vamos nos aperfeiçoando, né? Até que chega uma hora que as coisas começam a ficar mais fáceis, né? Aparentemente mais fáceis, né? Alguns resultados, porque essa mente imediata nossa está sempre buscando um resultado imediato, né? Principalmente nessa época aqui da humanidade, que as coisas quer. Se você fala assim, ó, tem um curso de iluminação aqui no fim de semana, né? 2 dias. A pessoa fala, mas não dá para chegar meio-dia e sair no outro domingo. Com certeza alguém ainda quer que diminua ainda, né? Eu sei, é impossível alguém se iluminar em uma vida, né? São centenas de vidas que, que são necessárias para que uma iluminação real aconteça, né? Os vislumbres não, vislumbres pode acontecer sempre, né? E acontece sempre, né? Mas uma iluminação permanente são centenas de vidas, né? E, e tem um preço para pagar, né? O preço que a gente fala não é em dinheiro, não é em nada, é esforço, né? É o seu próprio esforço, né? Concentrado ali, aquela vontade, recebendo os impulsos da alma, e que todos esses cavalinhos, né? A personalidade, corpo físico, emocional, corpo mental, operacional, aqui, essa mente basicona aqui, né? E se lapidando, como é que fala, se disciplinando, né? Para que comece a ficar direcionada a esse mundo interno, né? E ao mesmo tempo sem perder esse mundo aqui. Não adianta nada. Se ficou louco, não adianta nada. Vai ter que voltar de novo. Não resolve. Não é esse o objetivo. O objetivo não é ficar babando, não. O objetivo é manter, né? Manter-se consciente, ter lucidez, né? Dos mundos internos e ter lucidez dentro desse mundo aqui, normalmente, né?
Normalmente que eu falo, lógico, que a partir do momento que você já tem acesso ao mundo sutis, isso aqui fica muito mais fácil, né? Porque daí você já entendeu que aqui é tudo um jogo, né? Um jogo para criança ainda, né? Um jogo para quinta série. Não, e olha lá. Então aí você já começa a perceber tudo acontecendo. Se você observar atentamente, atentamente, que eu falo, não precisa muito, não. Estou falando só com uma mente mais aguçada, né? Principalmente, talvez os que são muito jovens, talvez não consiga ainda perceber isso que eu estou falando, mas as pessoas que já têm ali 50 ou mais, né? E olhar a vida comum, cotidiana, a vida comum cotidiana, né? Se você tem essa capacidade de observação desde muito cedo, você vê que as coisas ficam sempre repetindo a mesma coisa. É cansativo, né? Tudo se repete do mesmo jeito, da mesma coisa. O que que muda? Muda o personagem, né? Era a Mariazinha que estava passando por aquilo, agora é a Joaninha, agora é a é não sei quem, né? Não vou ficar citando tanto nome para não ficar chato, mas é só nomes, vai mudando os nomes, né? Ah, arrumou fulano, engravidou de cicrano, depois não sei o quê, saiu com o Mariano, saiu com o Pedro saiu com, né, com a Sebastiana, a não sei o quem saiu com coisa, aí teve o filho que não sei o quê, aí o filho cresce, aí um filho vai, consegue fazer alguma coisa, o outro vai preso, o outro não sei o quê, e o outro vem não sei o quê, a mãe ficou velha, aí não sei o quê, bananã, nananã, nananã, e se repete sempre, não muda, não muda, não tem criatividade. Não tem. É a mesma coisa se repetindo das mesmas formas, do mesmo jeito, né? Até as roupas que se veste lá, se você olhar, né? Sei lá, nos anos 60, eu nasci em 60, então eu não lembro, né? Mas tem imagens, né? As roupas, depois as roupas vai se repetindo de novo, aí você observa os filmes, séries, tudo coisa, você pode olhar. Raramente tem alguma coisa original, de cada, sei lá, 100 mil filmes, tem um que tem que tem alguma originalidade. O resto são só repetindo as mesmas histórias. Se é de terror, então, não tem criatividade nenhuma, né? É o mesmo zumbi lá com a motosserra. É o mesmo vampiro com aquele mesmo dente, só muda que hoje pode fazer mais colorido. Antigamente era preto. As coisas simplesmente se repetem. E dentro. Tá, e por que que eu estou falando tudo isso? Vai falar, ah, tá, tudo bem. Tá. Porque dentro de cada um de nós, as coisas se repetem exatamente do mesmo jeito. Se você não aprendeu, as coisas se repetem internamente do mesmo jeito. É o mesmo pensamento repetitivo, seja para qualquer coisa que você tenha compulsão, o pensamento ele vai se repetir do mesmo jeito. É até, dá até, como é que fala? Eu não achei a palavra correta aqui, né? É até chato, você fala, pô, mas não está tendo criatividade, né, mano? Pô, é a mesma coisa, fica repetindo a mesma coisa. E aquilo pegou você 300 mil vezes, aquilo, mas é aquele mesmo pensamento besta te pega 300 mil vezes. Mas aí, a partir do momento que você consegue percebê-lo, né? Não que ele não tenha força, mas você percebe que é a mesma coisa, né? Vamos pegar um exemplo mais suave, né? Não vamos pegar exemplos pesados, não. Pegar um exemplo suave, o chocolatezinho, né? Eu não tenho, então eu posso falar dele de outra tranquilo, tá? Para quem tem um impulso, mas eu estou imaginando outros impulsos, né? Que existe dentro de todos nós, né? Eu estou imaginando. Ele vai sempre vir da mesma forma, aparecendo no seu quadro mental como algum chocolate ou algum doce que tenha chocolate que te deu prazer. É simples assim, ele volta de novo e volta de novo e volta de novo. Mesmo que você esteja resistindo, esteja consciente, ele volta, ele fica ali. De vez em quando ele muda um pouquinho a imagem, até que te pega. Por quê? Porque é constante, né? Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Eles não ganham pela originalidade, né? Ele não precisa ser original, ele só precisa ficar repetindo até que até que você até que você ceda.
É simples assim, é assim que funciona. É basicão, é basicão. Então, a partir do momento que você toma consciência, você começa a observar esse basicão dentro de si mesmo, dentro de si mesma. E aí você, né? E aí você só olha. Não quer dizer que você vai ter força suficiente, às vezes, para resistir, mas pelo menos você consegue resistir ali, sei lá, uma grande quantidade de tempo. No início, não. No início você olha, consegue talvez resistir algumas horas, depois alguns dias, depois já consegue resistir algumas semanas. E quando você percebe que não tem força suficiente para resistir a determinado impulso, porque vem aquelas imagens, porque aquela imagem de alguma forma deu prazer. Lembre disso. Por mais estranho ou dolorido que possa parecer, aquilo deu algum prazer e aquilo é aquilo que vai te fisgar, né? E aí você pega, né, e pede ajuda para o seu eu divino, pede para Deus, pede para os orixás, pede para quem a sua fé é genuína, né? Aquilo que você tem de fé genuína, você pede, né? Fala assim, não tenho força, reconhece, eu não tenho força sozinho para lutar, né? Ou para vencer esses impulsos, né? E aí pede essa força, e aí não quer dizer que vai vir na mesma hora, pode vir, né? Se você tiver ali um merecimento gigante, pode até vir na mesma hora, né? Mas, mas aí você continua atento e continua pedindo, continua atento, né? E percebendo que não tem força, tem que ter essa humildade, né? O egozinho tem que ter essa humildade que não tem força suficiente para vencer determinadas forças que já estão ligadas há muito tempo, né? Há muitas encarnações e faz parte da própria, né? Está dentro desse bojo planetário aqui, né? Então, o eu Ô, divino, Paizé, eu, licença. sim, É, eu queria contar uma história que aconteceu. A semana passada, semana retrasada, eu fui acampar. E aí fiquei 3 dias em, assim, silêncio, né? Fazendo trilha e tal. Aí tem esse parágrafo aqui que a gente leu agora há pouco, que conta assim: para encontrar seu caminho para as grandes verdades, não basta usar apenas o intelecto, por mais afiado que este seja. Junte a intuição a ele, então você terá inteligência. Mas como alguém desenvolve a intuição? Penetrando mais profundo e acalmando o barulho dos pensamentos. Eu fui fazer a trilha porque eu queria muito ficar em silêncio, assim. E aí foram 3 dias que eu fiquei realmente bastante tempo em silêncio. E aí aconteceu um momento inusitado, assim, que liga com o que o senhor está falando agora, junto com esse parágrafo. Que foi um momento em que, por impulso, né, eu fui fazer a trilha, fui fazer sozinho, uma trilha que tem bastante passagem de gente, mas tem um nível médio difícil. Aí chegou um momento que eu tava assim mesmo, eu fiquei perdido na trilha 1 hora, porque tinha alguns caminhos que eu tava tentando ali, né, por intuição, e aí não consegui achar. Aí teve esse momento que eu fui pedir, comecei a pedir, né? Comecei meu pai Oxóssi, me abre os caminhos aqui, me mostra qual que é desses caminhos que eu tô vendo aqui, que eu tô enxergando, que eu tenho que entrar, né? Aí de repente eu passei por um cachorrinho, e aí o cachorrinho começou a me seguir. Aí eu comecei a pedir pro cachorro, falei: "Cachorrinho, me mostra o caminho, me leva até o caminho certo, por onde que eu tenho que ir?" Aí, de repente, o cachorro começou a me acompanhar e eu tinha que passar por um trecho que eu tinha que atravessar a cachoeira e tal, e ele me acompanhando. Eu atravessava, parava, ele parava junto comigo. Até o momento que ele me levou até o começo da trilha. Aí ele me colocou, aí pela intuição, assim, eu falei: bom, eu acho que esse é o caminho. E aí eu falei: vou entrar nessa mata. E aí o cachorrinho voltou. Essa parte foi mais engraçada, porque ele me levou até o início da trilha e depois voltou. Aí eu falei: olha a manifestação, como é que veio, né? A confirmação do, porque, assim, para mim ir para lá foi um impulso, assim, porque eu gosto muito de fazer isso. Pode ser que seja um impulso até genuíno, que me faz muito bem, mas ao mesmo tempo foi um impulso o fato de eu ir sozinho, por exemplo, né, e os riscos que corria, mas ainda assim funcionou. E aí o cachorrinho lá foi uma manifestação lá da mata que me colocou no trilho de volta. Foi engraçado, viu? bacana, tá vendo? É simples assim, se está conectado, as coisas acontecem, mas quando a gente vai fazer trilha, né? A gente, quando a gente vai prevenido, a gente leva um monte de fitinha e vai amarrando a cada tempo, né? Porque se caso precisar voltar,
tem as fitinhas ali marcando a direção que a gente foi, né? Verdade. Mas de qualquer forma é bonito essa conexão, a conexão com o A todo, sensação foi linda, maravilhosa. com o reino vegetal, com o reino animal, com a intuição. É isso. Legal. Gratidão por compartilhar. Alguém ia falar Imagina. mais alguma coisa? Eu, ô Oi, pai, Daniel. você falando um pouquinho sobre a gente reconhecer padrão, ciclo, eu tô lembrando agora de um vídeo que eu vi do YouTube que fala um pouco do filme Matrix. E no filme Matrix fala bastante sobre isso. Eu vi um vídeo que ele falava sobre essa parte espiritual do filme, tirando toda a ficção científica, que daí falou sobre ele se desprender, procurando o rapaz lá que tira ele do mundo de Matrix como mentor espiritual e os agentes ser a parte do ego dele, porque toda hora os agentes falam para ele: se você for para aquele mundo, você vai perder a sensação de prazer daqui da Terra, você vai perder a comida, você vai perder o sexo, você vai perder tudo isso se você for para aquela Terra onde está tudo devastado, você não vai se encontrar. Daí é toda hora ele brigando e o Morfeu, que é o outro lá que fala para ele escolher a pílula lá, seria o mentor espiritual dele. É um vídeo que eu vi assim, e ele ensinou o Neo a reconhecer esses padrões. Legal, Danilo. Esse filme aí dá para fazer muitas analogias, né? Essa é uma delas, realmente. Sim. É muito bom. É um filme. Eu assisti, que isso faz bastante tempo, né? Eu assisti e achei muito interessante. E é um dos filmes que eu gosto também. E até recomendo, principalmente o primeiro, né? Recomendo sim. É uma das formas de perceber, né? Não quer dizer que seja daquele jeito, mas é uma das formas de perceber essa realidade, né? É isso, pessoas. Eu agradeço a presença, a paciência, né? E retornamos aqui na quinta que vem aí. Estaremos juntos aí quinta que vem. Continue lendo, né? Quem não tá participando ao vivo, né? Procurar lá os áudios que tem no YouTube lá e ouvindo também, né? A hora que está no carro, a hora que, sei lá, a hora que quiser. É isso. Então tá. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui pro Music. Quem sentir confortável, fechar os olhinhos aí 30 segundos. Grande Espírito, grande Mãe, maestros, maestrinas da sabedoria de todas as raças, de todas as eras. Abençoe o grupo, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres, compreensão, entendimento, discernimento e nos mantenham firmes na busca da verdade. Que assim seja, se é, Rauch, alegria, Axé, Namastê.